Olá! Nessa videoaula vou apresentar mais alguns conceitos básicos que usaremos ao longo do curso. 3 conceitos básicos. Palavra ou word é o tamanho do dado máximo que uma CPU consegue processar de uma só vez. Quando dizemos que uma arquitetura é de 32 bits, estamos nos referindo ao tamanho da palavra dessa arquitetura. CPUs também podem processar dados menores que uma palavra. O tamanho mínimo do dado que uma CPU contemporânea processa de uma só vez é um byte, ou um conjunto de 8 bits consecutivos. As memórias acessadas por processadores normalmente encontram-se organizadas por bytes. Isso significa que cada byte de memória tem o seu próprio endereço. Por fim, um nibble é um nome que se dá a um conjunto de 4 bits consecutivos, ou meio byte. Nibble é o termo que usaremos quando queremos nos referir a um caractere em hexadecimal. Seguindo com as apresentações dos conceitos, passamos agora ao conceito de instrução. Instrução é uma operação única definida para ser decodificada e executada por um processador. Instruções podem se apresentar em 2 níveis de abstrações diferentes. O primeiro nível, mais abstrato, e mais próximo do entendimento direto do programador, é o nível de abstração de linguagem assembly. Um nível de abstração mais próximo da máquina, ou do processador, é o nível de linguagem de máquina, onde as instruções se apresentam como uma combinação de zeros e uns. O que pode variar em uma instrução, seja ela uma instrução assembly ou uma instrução de linguagem de máquina. O seu tamanho em quantidade de bits, o seu mnemônico, ou abreviação da operação que a instrução representa, a quantidade de campos por instrução, o tamanho desses campos em bits, a quantidade de operandes por instrução, o tipo ou a classificação da instrução, e também a forma de endereçamento a qual a instrução pertence. Esse último, forma de endereçamento, define a maneira como a instrução vai buscar os operandos em algum elemento de memória para realizar a operação. Um programa de computador é uma sequência de instruções que podem ser executadas por um computador para executar uma tarefa específica. Programas podem se apresentar também em diferentes linguagens de programação e diferentes níveis de abstração. Programas ou códigos-fontes é o nome dado ao programa escrito usando uma linguagem de programação legível por humanos, geralmente como texto que se apresenta como um texto simples. Programas-fontes podem se apresentar em linguagens de alto nível, tais como C, C++, Python ou Java, mas também podem se apresentar em linguagens de baixo nível, mais próxima da máquina, como linguagem assembly, dedicada a uma família de processadores. Programas-objetos se referem aos programas que foram transformados de código em linguagem de alto nível em um código assembly. Compiladores são usados para converter o código fonte de uma linguagem de programação de alto nível em um código-objeto ou ainda em um passo subsequente em código de máquina. O código-objeto precisa de processamento adicional para se tornar um código de máquina, e o código de máquina consiste no programa original convertido em uma sequência de instruções nativas do processador prontas para ser executadas para a memória, para ser executadas e copiadas para a memória e executada pelo processador. Os programas de computador compilados são comumente referidos como executáveis, imagem binária ou simplesmente binários. Na figura mostrada nesse slide, observamos um trecho de programa-fonte em linguagem C compilado em linguagem assembly do MIPS32 e em seguida montado em binário em linguagem de máquina para ser executado em um processador MIPS de 32 bits. Embora a tradução da linguagem de alto nível para a linguagem de máquina seja mostrada em 2 etapas nesse slide, alguns compiladores, por configuração padrão, não exibem o código intermediário em assembly e produzem a linguagem de máquina binária diretamente. O que é interessante observar nessa figura é que uma instrução ou comando de linguagem de alto nível demanda a geração de uma
ou mais instruções em assembly, e que cada instrução nativa em assembly é geralmente convertida em uma instrução de máquina correspondente, na relação de 1 para 1. A parte do compilador responsável por essa última conversão se chama assembler ou montador. O conjunto de instruções de um processador é capaz de executar. O conjunto de instruções que um processador é capaz de executar é a abstração mais importante que vamos tratar nessa primeira metade do curso. Essa abstração é denominada arquitetura do conjunto de instruções de um processador, ou Instruction Set Architecture. Com isso, terminando essa videoaula. Até a próxima!